Boa noite, bem-vindos ao Satsang. Vamos iniciar então com um texto aqui do Tony Parsons, que a gente colocou no grupo, que começa dessa forma, né? Porque estamos sempre à procura de algo. Estamos sempre à procura de algo. Algo mais, algo no tempo. Porque pensamos que somos indivíduos vivendo de uma forma ou de outra. Então estamos sempre procurando outra coisa, né? Então é essa constatação que o Tony está trazendo para a gente. Estamos sempre procurando outra coisa. Temos uma pitada daquilo que pensamos estar procurando, que não é isso. Assim, quase nunca há apenas a visão disto. Há sempre uma vivência na expectativa de algo que está por vir. O que não percebemos é que é isso que estamos procurando. Está constantemente aqui. É constantemente o que é. Antes, o que poderia ser. Então, o que que ele está mostrando, né? O que que ele está apontando? Para nossa tendência de permanecer num contínuo tornar-se, né? Que é tipo um bardo. É descrito também no budismo, né? Como o vir a ser, né? Então a gente está sempre antecipando é, uma possibilidade de tornar-se algo, né? Vocês conseguem conceber isso? Vocês conseguem experienciar essa forma que eu estou colocando aqui, né? Que é uma procura de algo, né? Aí a gente entra nessa questão até da busca espiritual, uma procura de uma realização, de uma complementação de algo, que não deixa de ser um tornar-se uma outra coisa, né? Então, essa procura que se estabelece, né, essa busca, ela se move no vir a ser. Ela está vinculada a um acontecimento futuro, né? E o que que a gente, então, como a gente está falando hoje das formas de existir, né? A forma mais comum de existir é essa forma projetada, essa forma que alimenta uma possibilidade de realização, uma possibilidade de tornar-se completo, completa, né? Então nós vamos nos movimentando, né? Aparentemente há um movimento de uma procura. E essa forma de existir, né? Esse modo, né? Vamos trazer aqui, que é um modo de existir, ele tem também essa característica, né? De buscar um significado, né? Por isso que chega nessa história aí, o que eu sou, né? O que sou eu? É uma busca de uma definição de um significado,
né? Então, o que que isso indica, esse movimento? Ele indica uma busca de definição, uma busca de uma ideia, uma busca de uma objetivação, né? Eu me tornar algo. Então, esse algo é um objeto, né? Um objeto no mundo, um objeto existindo na realidade, objetiva, né? Então, um objeto na realidade objetiva que surge como os demais objetos. Quando nós estamos presenciando o surgimento dos eventos, né, dos objetos, nós queremos nos constituir também de um objeto. Por quê? Os objetos para nós existem. Então, volta naquela questão de procurar existir entre os objetos, sendo mais um objeto, existindo entre os objetos. E que objeto é esse? O eu. E o que o eu pleiteia, né? O que o eu pretende? O eu pretende ser significado. Ele pretende ter um significado de existir ligado a uma definição que o completará de uma forma que cessará a necessidade da busca. Mas a busca, ela vai se retroalimentando, né? Então é como se fosse uma contradição, né? O que eu busco? Eu busco parar. E para parar, eu tenho que continuar buscando. Olha que contradição. Então, é uma observação, né, de um modo de existir contraditório, ilógico, né, porque ele tem uma certa base na intelectualidade. Né? Porque quando eu me refiro à intelectualidade, é na base dos conceitos e das ideias, né? Portanto, da mente, portanto, dos pensamentos. Então, é como se a mente, nós existíssemos através da mente, né? E a mente tivesse, né, como tem, uma necessidade de se autoconstruir a todo instante. E isso vai revelando a dinâmica do modo de existir, que é isso que a gente está hoje explorando, né? O modo de existir, ele é como uma inércia, né? Aquela questão do quando você coloca uma vara, uma cenoura e fala para o burro seguir em direção da cenoura, que ele vai uma hora chegar e comer a cenoura, né? Só que isso é impossível, isso não vai acontecer nunca, ele vai se movendo em direção à cenoura, né? E o que que seria esta cenoura? O objetivo, né? Realização de algo que a gente nem consegue definir ou conceber direito. Então, isso vale para a espiritualidade, isso vale para a vida das conquistas mundanas, né? Isso vale para as conquistas, por exemplo, de poder, de fama, de dinheiro, que movem também essa noção, né, de continuidade, né? Então, existe aí essa dinâmica que é opressora, que gera sofrimento, né? Aí, Dona, com relação a relacionamentos, é quando começa a projetar um ideal no relacionamento. Tudo isso aqui a gente está podendo concluir que a busca é por um ideal, né? Então, o que que eu quero? O relacionamento ideal, né? Eu quero uma realização espiritual ideal.
eu quero uma vida ideal. E eu acho, né? Inclusive, a gente fala fama, é, dinheiro, poder, essas coisas estão direcionadas, ou se não, o prazer contínuo, né? Então, no fundo, o que que nós estamos buscando? Um sentido, um sentido. Eu quero eu quero justificar essa existência através de um sentido. E qual sentido? Um sentido palpável, um sentido lógico, né? Um sentido que tenha um propósito. Não é qualquer sentido, não é um sentido sem sentido, é um sentido lógico, um sentido finalista, que tem uma finalidade, né? Aí a Lili está trazendo. Esse movimento era para ter certeza de que existimos. Veja, além da própria existência, né, que nós começamos a conceber, né, existimos, né? E de que forma existimos? Existimos experimentando. E o que que eu quero experimentar? Eu quero experimentar algo que faça que o meu existir tenha sentido. Eu não quero simplesmente existir de uma forma desvinculada de finalidade, tá? Eu quero existir tendo um objetivo na vida, entre aspas, né? Eu quero existir realizando algo, o meu propósito, vamos dizer assim, né? Inclusive há aquela noção, né? Eu quero realizar a minha missão. Então, existe uma noção de que há uma missão a ser cumprida, né? Seria a complementação, né? Ou a satisfação de tarefas. Então, eu tenho que cumprir essa determinada tarefa. Essa determinada tarefa são tarefas que eu nem desconfio quais sejam e se realmente estou realizando as tarefas ou não, né? Então, isso aí vai constituindo, né? Vai traçando parâmetros onde há uma busca por significado, né? Uma busca que traga preenchimento, conteúdo de vida, né? Isso tudo vai justificando, no meu entendimento, né? No meu entendimento intelectual, isso vai justificando um sentido de vida, né? Um sentido racional, um sentido lógico, e por que não dizer um sentido ideal, né? De vida, de realização. E aí a gente vê hoje, né, no Eclesiastes, né, que Salomão, né, o rei Salomão, muito sábio, né, ele era conhecido pela extrema sabedoria, ele chega numa conclusão parecida com o budismo, né? Parecida, inclusive, com essa forma, né, de conceber os fenômenos, né? Que é a marca do fenômeno, que é a impermanência, né? Então, ele fala que tudo debaixo do sol, né? O que ele quer dizer? Tudo no mundo fenomênico, né? Tudo que existe debaixo do sol é vento que passa, né? Então, qual o sentido do vento que passa? E a gente tem que, então, atrelar qualquer espécie de conclusão em relação ao sentido com essa situação inevitável, né? Que é a mudança, que é o vento que passa. Então, se você quer dar um sentido para a sua vida, a primeira, né, premissa é: esta vida é vento que passa.
Se você está em paz com essa premissa, né? Se você age de modo natural com essa situação, você não cria nenhum ideal contrário a esta situação, você começa a experimentar uma experiência de libertação. Então, colocar isso em prática, né? Quando você ouve, né, tudo debaixo do sol, e o Salomão, né, o Eclesiastes, complementa. Tudo debaixo do sol é vaidade das vaidades. Então é isso que a gente está colocando, né? A busca por dinheiro, por fama, por poder, por prazer incessante, né? Inclusive a busca por experiências de prazer incessante revela o quê? Fuga. Eu não quero ver a realidade como ela é, então eu quero me entorpecer de prazer. Que é o prazer serve, né, também como entorpecimento, intoxicação, né? Então aí a gente vê, né? Por exemplo, o que a droga proporciona? Uma intoxicação, uma certa anestesia de realidade, né? Eu me afasto do sofrimento, entre aspas, né? Do mundo e experimento um limbo, né? Uma espécie de limbo, onde eu existo de uma forma vaga, né? Uma forma nebulosa, onde o prazer me visita e de repente o sono, a dormência, a letargia me visita, né? O que eu estou descrevendo? A experiência da droga, do entorpecimento, né? Seja pelo álcool, né? O que o álcool provoca, né? Euforia. O que é euforia? É uma alegria forçada, né? Eu não estou alegre, não tem motivo nenhum para estar alegre, mas aquela substância, ela aparentemente me deixou alegre, né? Então, quando a gente ouve aí, né? Ah, você bebeu? Você está bêbado? Não, eu estou alegre. Eu estou alegre. Então, essa questão também é muito fácil da gente conceber, né? E aí, o que é o que provoca, né, essa alegria é procurado, porque essa alegria é associada com prazer. E naquele momento é o ideal se realizando. É isso que você quer para a sua vida. Uma forma de existir, né? Aí o não existo está aí hoje para nos lembrar, né, dessa história. Uma forma de existir leve, entre aspas, descompromissada e descontinuada. Por quê? No momento que você está intoxicado pelo prazer, né, de de algum tipo de substância, né, ou sei lá, algum estado alterado de consciência, você perde a noção do vir a ser. Olha bem, você não precisa mais querer ser alguma coisa. Aquilo cessa. Então, isso também é um grande alívio, né? E aí o vício, né? Existe um vício que é do corpo, né? Que é gerado pelo corpo, né? Existe o vício psicológico, né? Então, o vício psicológico é eu não quero estar no tempo. Então, esse entorpecimento me tira do tempo. Tirando você do tempo, tira você da morte, do fim, né? O que o tempo pressupõe? Um início, um meio e o fim. Então, quando você está se aproximando do fim, você começa a experimentar as amarguras, angústias do quê? Das frustrações de não ter realizado os sonhos e os projetos que você colocou para serem realizados durante a vida. Eu quero me tornar
Isso, quero me tornar aquilo. E quando o tempo passa e se aproxima do final, e você não conseguiu se tornar aquilo, você vai dizer, e agora? O que que eu fiz para me tornar aquilo? Muita coisa, mas não consegui me tornar isso que eu me propus a me tornar, né? Eu não consegui realizar a minha missão, por exemplo. Eu não consegui realizar as tarefas que eu me propus a realizar. Agora, tudo isso é muito intelectual, né? Isso é um projeto intelectual. Porque, por mais que você conseguisse realizar algum projeto, esse projeto ou essa idealização, ela não seria em si mesma conclusiva, né? Eu realizando isso, pronto, tá bom. Tudo vai fazer sentido. Não, por quê? Porque você vai mudar a forma que você está pensando e vai criar um outro projeto. E isso é incessante, porque a mente, né, ela nunca vai estar satisfeita com as suas próprias realizações. Por quê? Porque essas realizações são, na verdade, vento que passa, né? Voltando para Eclesiastes, né? Ou uma fumaça de um incenso que se vai, né? O incenso queima, né? A brasa queimando o incenso libera cinza e o aroma, né? A fumaça do incenso. E ali aquilo se, se manifesta daquela forma que é a forma peculiar de se manifestar a queima do incenso. É aquilo que tem, né? Aquilo que tem ali para acontecer. A queima do incenso é aquilo que está acontecendo naquele fenômeno, né? Vamos dizer assim. E eu convido vocês também, né, para a gente observar, quem talvez todo mundo aqui já tenha oportunidade, tenha tido a oportunidade de ter observado uma cascata, né? Uma cachoeira. Né? Todos aqui, não sei se até pessoalmente ou em através de vídeo, né? A gente sabe como é que é uma cachoeira, né? Como é que ela acontece, né? A água, ela vem no seu curso, ela é atraída pela gravidade, né? Existe um desnível, né? No terreno e ela se precipita. A água, então, se precipita. E incessantemente, né? Enquanto houver a água, enquanto o curso da água se movimentar, o fenômeno da cachoeira, né, da cascata vai acontecendo. E vocês podem também concluir, né, notar que é rápido, muito rápido. E da mesma forma acontecem, né, o fluxo dos eventos, dos acontecimentos, tem a mesma dinâmica de uma cascata, o mesmo movimento de uma cascata, da cachoeira, né, da água se precipitando no salto, né? Ela vem, inicia um salto e a queda da água, né? Depois continua o trajeto, mas ali, naquele fluxo, você vê que isso é o tempo, né? O tempo é que e o espaço, né? Que vai gerando aquele processo, né? Do curso d'água, né? Isso é uma analogia que a gente pode trazer para a nossa existência, né? Essa nossa existência, ela não se preenche, né? Uma cachoeira, né? Uma cascata, ela é em si aquilo, a queda d'água. Ela não é mais do que a queda d'água. Ela nunca vai se tornar uma outra coisa.
que seja assim que irá preenchê-la, né? Uma queda, não existe uma queda d'água ideal. A natureza da queda d'água é a queda d'água. Ela não se realiza de outra forma, né? O que muitos de nós pensam é que existe uma outra forma de nós sermos seres humanos, uma outra forma de nós vivermos e justificarmos a nossa vida, né? Nos tornando Budas, por exemplo, né? Nos tornando seres espertos, né? Ou seja, idealizando algumas, alguns estados, até por carência, né? Até por fuga, né? Por questões emocionais não resolvidas. Então, na nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade, olhando para a nossa espiritualidade, nós temos também que olhar para as nossas questões emocionais. O quanto de trauma, de frustração emocional está envolvido na busca espiritual. O que quer dizer para você a busca espiritual, né? Isso é um sinal de amadurecimento. Então, o que nós estamos querendo procurar na vida espiritual, né? Não digo que seja totalmente falsa a nossa busca, a nossa procura, mas até onde estão envolvidos ou envolvidas questões emocionais, de buscar ser o que não se é e nunca se será, né? Que é a questão da queda d'água. A queda d'água nunca será oceano, por exemplo. A queda d'água nunca será nascente. A queda d'água nunca será curso manso de um rio. Cada evento, cada fenômeno que surge é em si aquilo que é naquele momento, né? Então, isso que nós somos neste momento, né? Essa condição humana, né? Nós temos essa questão para nos olhar. Então, o convite é olhar para isso que está se manifestando, né? Donner, pode ser ou não, mas pode ser também uma forma de prazer, a busca espiritual, de ser um Buda. Também uma forma de prazer, né? Dependendo da forma que você sente prazer. Uma criança sente prazer comendo doce, exemplo, né? Você pode se enganar com essas questões, é, com essas questões de deleites, né, espirituais também, né? Fantasiar uma realização, né? Exemplo, você quando é criança gosta de brincar de super-herói, né? Super-herói é uma forma simbólica humana de dizer, se referenciar ao supra-humano, né? O que é o super-herói? É o sobre-humano. É aquela situação em que o humano seria idealmente poderoso, né? Super-homem, né? O Superman. O que é o Superman? É aquele ser humano que é extraordinariamente forte, é aquele ser humano que voa, é aquele ser humano que tem um olhar de raio-x, que vê tudo, né? Então ele está colocando poderes sobre-humanos, né? E está valorizando mais essa criatura supra-humana, né? Ele se coloca acima de um ser humano normal, né? E o Buda, em certa medida, para muitas pessoas é como se fosse um super-herói. Tem alguns poderes sobre-humanos, né? Poderes de levitação, poderes de premonição, poderes que é, na verdade, um tipo de sedução, né? Eu me deixo seduzir por
ser especial. O que que eu estou buscando? Ser especial. Eu quero ser especial, eu quero ser diferente, eu quero ser mais do que o outro. O que que é o super-herói? A projeção do super-herói. Poderes que nenhum humano tem. E poderes sobre-humanos no sentido de dominar aqueles que não possuem esses poderes. Né? Então, às vezes, um Buda pode ser interpretado dessa forma. Um desperto, um realizado, né? Que atrai multidões. Então, veja, quando o demônio confronta Cristo no deserto, uma das tentações de Cristo é justamente que o demônio oferece é ter aos pés dele, né, todos os reinos do mundo, todo mundo se curvar a Cristo. Né? Então, o que, que o demônio está mostrando? Né? Ele está mostrando que o ser humano tem esse tipo de distorção, né? Distorção, uma coisa psicótica, né? Uma coisa assim, doentia. Então, o ser humano tem, né? Se o demônio, que é ali, representar o ego, né? A, a entidade autocentrada de Jesus, que se coloca na frente dele e fala, abandona a tua, o teu serviço amoroso, né? A tua seva, né, Lili? Abandona a sua seva. Não vai mais, não prega nada, não fala nada. Permanece em mim, né? O demônio permanece em mim, o ego, né? Permanece em mim, construtor da casa, permanece em mim. E eu te darei em troca poderes sobre-humanos que farão com que a humanidade se curve diante de você. O que ele está falando? Essa oferta do demônio é uma oferta tentadora para muitos. E se a gente fizer uma analogia, o que que o super-herói, né, o Batman, esse povo aí, né, o que que eles estão combatendo? Vilões que querem exatamente isso. Todos os vilões ali desse povo aí, eles querem o quê? Eles querem dominar a raça humana para que todos sejam escravizados por eles. Marvel, exatamente. Você pode ver qualquer filme da Marvel, o vilão que é isso. Né? Então, o Donner, como a gente estava falando, né? Isso mostra muita coisa, isso mostra um desejo de dominação, né? E isso dá o quê? Prazer. Pô, por que que eu quero dominar por que que eu quero ter poder, né? Um poder que domine uma população inteira? Porque eu sinto prazer nisso. E a criança já se atrai por isso, né? Não Acha sei. legal. Não sei nesse sentido. Ah, não, você está falando dos filmes, né? Óbvio, Não sei é se óbvio. atrai, Donner. Esse filme, os filmes incentivam uma fantasia. Eu já não sei se aí já tá ali de uma forma, vamos dizer, incubada, né? Não dá para saber. Aí teria que ter um estudo maior. Mas eu sei que a sociedade, a cultura predominante incentiva isso, né? Tanto que você vê os filmes aí, o número de pessoas que morrem, né? Que esses heróis matam assim, tchuf, 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 aí cai um, cai outro, cai outro. A vida humana não tem valor nenhum. É que nem barata. Pior que barata, né? Mosquito. Morre assim, ó, assim, de batelada, né? De baciada, né? E é estranho, porque
parece que é uma coisa assim, normal, né? Uma coisa, nossa, não está acontecendo nada, né? Então, quem são os que morrem nos filmes de super-heróis? As pessoas comuns. Até o filme entre aspas, aventura, né? O filme de ação, por exemplo, você tem aqueles guardas vigiando alguma coisa, o cara vai lá, passa uma faca no pescoço, o cara cai, passa a faca no pescoço do outro, o outro cai, ele não é ninguém, entendeu? Aquilo lá é um boneco que eles estão matando, né? Então é uma desvalorização excessiva daquele que é comum e também mostra que esse que é comum não tem nenhum tipo de poder. Ele é assim, totalmente descartável. O que eles estão mostrando ali? A grande maioria, todo mundo que está morrendo ali, é descartável. Não tem valor nenhum, cara. E é isso que o filme está, vamos dizer assim, né? É uma expressão dessa cultura, da sociedade. No fundo, ela está se autotraindo, né? Ela está mostrando realmente os valores dela. A cultura e a sociedade está mostrando realmente quais são os valores delas, né? Tudo desmotiva. Eu não entendi a palavra desmotiva. Não entendi. O que é desmotiva? Tudo, tudo desmotiva a ser comum. Ao contrário da motivação. Ah, para ser comum? É, Entendi. Tudo está incentivando você ser especial. Seria isso. tudo tá desmotivando. Ser comum e motivando ser especial. É, Ok, é um lado. É um lado. Por outro lado, ele mostra que nós, né? Não, você não quero deixar você sozinho nessa. Eu vou entrar junto. Nós e eu, você, todos, nós nos recolhamos à nossa insignificância. E mesmo que você queira ser o super-herói, se você pular do prédio, você cai, morre, né? Você não vai voar, né? Então, você vai encontrar a dura realidade da sua insignificância. Então, não que ele está desmotivando você ser comum, mas ele mostra a sua incapacidade de ser sobre-humano ou super-herói. Então, ele está dizendo para todo mundo: recolham-se as suas insignificâncias. Tentem ser super-heróis e não conseguirão, né? Então, eles, ao mesmo tempo que colocam um modelo, ele fala: você não vai alcançar esse modelo, porque você não tem o poder de alcançar esse modelo. Nem que você queira, você não vai ser isso, né? Mas isso está mostrando, né, é um arquétipo, né, é um modelo que está sendo mostrado pela mídia e que é apreciado, né, porque existe um consumo desses filmes, né? Esses filmes não são filmes assim que ninguém quer ver, né? São filmes que mexem com o imaginário, né? É, bom, mas aí a gente foi para esse lado do filme, agora nem sei o que eu vou fazer agora. Chegou num ponto aqui. Socorro! Superman, né? Homem-Aranha, venha me salvar. Mas as pessoas buscam por outros modos, caminhos, em ser poderosa. É a sedução, né? Do poder, né? Eu tinha mais ou menos, Dona, um caminho aqui, mas agora eu me perdi. Vou falar bem a verdade. Vou ver se eu consigo retomar. Antes desse negócio do desmotivar, né? Vamos lá. Sabe o ato falho? Você vai falar uma coisa contrária ao que você está pensando e acaba falando o que você está pensando. Isso é ato falho, lembra? Então, essa coisa da sociedade mostrar esse padrão, né, o modelo
do poderoso que submete, no caso, é, o vilão, o mocinho, esse combate, né? Não deixa de ser um ato falho, né? Porque isso vai confrontar com a religião. O que a religião fala? Quem é o herói da religião? Quem é o herói do cristianismo? Né? Apesar que o Gandhi, né, falou, olha, eu aceito Cristo, mas não aceito o cristianismo. Eu aceito Cristo. Mas quem é o herói da religião cristã? É Cristo. Né? E que tipo de superpoderes tem Cristo? Cristo voa? Né? Cristo. Não, Cristo. Apesar que arrumaram depois o superpoder que é a ressurreição, né? Mas ninguém muito fala disso. O maior destaque é a crucificação. O maior destaque é a crucificação. E que tipo de dominação Cristo exerceu sobre os homens? Cristo. Não estou falando do cristianismo. O que Cristo fez para dominar as pessoas da sua época? Alguém sabe? Que tipo de herói é Cristo? Né? Que recompensa Cristo garantiu às pessoas da época dele? Né? Então, isso não é um pouco estranho? Porque o que a religião promete? Né? O que a religião promete? Fala, Neuza. Não consegue abrir o microfone? Desculpa, Diga. abrir. A religião promete a salvação, Viu? né? E no caso do cristianismo, Uhum. é após a morte, né? Sim. Agora, hoje eu estava lendo, olha o que você falou, que coisa sincrônica, né? Estava escrito assim, eu vi alguma placa aqui na minha cidade, né? Cristo salva, né? Estava escrito uma coisa assim, da salvação, né? E o que é, né? Você está falando do poder máximo da religião, salvação. Mas vamos lá, salvar do quê? Ele não, eu acho que não é assim, eu vejo diferente. Ele Diga. apontou caminhos Uhum. que a gente tem que trilhar. Eu não acredito, por exemplo, na minha crença, que ele morreu lá, ele salvou a gente. Para Exatamente. mim, ele Mas o que mostrou é um salvar do caminho. quê, Nilza? Vamos lá. A questão é, a gente emprega, né? A gente vê aí as pessoas empregando Cristo salva, a salvação. O que quer dizer salvar? Eu vejo assim, eu penso assim, ele veio para mim, né, com uma abertura de consciência, Certo. né? Me mostrar um caminho Uhum. de abertura de consciência. Então, seria que salvar, talvez, não sei, Hum. da ilusão do ego, talvez. Sim. Quando ele falava assim, vós sois deuses e podeis tudo isso, Uhum. eu acredito que ele estava falando nesse sentido, entende? Não fica aí na ilusão da coisa, da matéria, do poder, igual você está falando, da fama. A gente Uhum. pode muito mais que isso. Eu acho que nesse sentido seria, para mim, a salvação. Porque Olha, o que é o sofrimento? O que é o sofrimento se não a ilusão da posse, da fama? E que, como você falou aí atrás, causa frustração por quê? Porque a gente não é herói, a gente não vai ter, a gente não vai, não tem a gente nunca vai ter esse superpoder, né? muito bom. Eu vejo assim, eu vejo ele como inclusive, eu sempre pensei, eu fui criada dentro da religião católica, Uhum. uma família muito católica, mas eu já via Cristo como um ser iluminado, Sim. tanto filho de Deus, se é que a gente pode chamar de Deus, quanto nós somos.
eu via dessa forma, só que iluminado, espírito muito acima, né? Então, Muito acima da gente. nesse sentido, a mesma, o mesmo objetivo, vamos dizer assim, né, de Cristo, usando a palavra salvação, o Buda, ele quer fazer o quê? É promover o despertar. Mas nesse sentido que você está trazendo, é a mesma coisa. Porque o Buda quer que você desperte para você se livrar da ignorância de ver as coisas como elas não são, de É ver as coisas ilusão. de uma forma ilusória. É ilusória. Aí nós vamos na caverna do Platão, Isso também. Então, todas né? são metáforas semelhantes, né? A Exato, salvação, ela está salvando você do quê? De ser tragado pela ignorância do ego. Ou seja, exato, quando você é tragado pela ignorância do ego, você sofre. O que que o Buda exatamente. falou? Quando você é tragado pela ignorância do ego, né? Quando você não desperta e vê que você estava vivendo na ignorância do ego, que é a mesma coisa, você sofre. Quando Platão fala, se você permanece na projeção das sombras da caverna e julga que essas sombras são a realidade, você não está vivendo a realidade, você está na ignorância, na ilusão, né, de achar que está vivendo uma realidade, ou seja, ignorância, e isso provoca o quê? Sofrimento. Então, a linguagem é igual. É igual quando Cristo falava, faça brilhar a vossa luz. A Sim, proposta do Platão veja, não é você sair da caverna e a você vai em caverna. direção à luz? É a mesma coisa. Eu Então, acho que todos toda a esses caminhos. salvação está explicando aí o que que é a salvação. Salvação de você discernir com sabedoria para não mais sofrer. Quando você vê como é que o Buda, né, um dos nomes do Buda é Tathagata, quer dizer, a talidade, ver tal como é, né? O que que é a primeira coisa que você faz? É ir embora para o paraíso e curtir o paraíso? Né? Usufruir, gozar do paraíso, não. A primeira coisa que você faz é querer tirar o outro da ilusão, como no mito da caverna. O que que a pessoa que sai da caverna faz? Vem buscar os que estão lá na caverna. E o que que isso quer dizer? O que que o que que desperta na pessoa sábia, na pessoa que vê como é? Ela desperta a compaixão. Ela desperta o Exato. outro está nessa condição que eu estava. Na condição que eu estava, eu sofria, então eu não quero que o outro sofra. Então, o verdadeiro, né, aquele que se salva, ele se torna um salvador. Por isso que Exato. Cristo é um salvador. Porque Cristo, como você falou, ele não precisa realizar nada mais, né? Mas ele se incomoda, assim como o Buda se incomoda, os sábios, né, aqueles que estão realizados, eles se incomodam com o sofrimento do semelhante. Porque ele fala, eu estava nessa situação, sei como é estar nessa situação. Então a compaixão não é uma mera pena, não é uma mera assim um sentimento superficial É, porque na pena você diminui a pessoa, né? Sim, ela está abaixo de Pena mim. você diminui. Eu não estou me igualando a ela. Eu vou dar aqui alguma coisa, mas eu fico incomodado se ela se iguala a mim e se ela me ultrapassa. Então, eu estou dentro de uma escala de valores egóica, É. completamente egóica. Né? Eu fico incomodado se ela se destaca mais do que eu. Né? Olha que coisa interessante. Né? Leide, fala, minha querida. Deixar aqui. Ô Maurício, eu acho que uma frase de Cristo assim que marca muito essa Uhum, coisa de sair da ignorância, de nos convidar, né, uhum, a, a ter uma outra visão, é aquela que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, sim. né? Mas eu enxergo que a salvação que as pessoas procuram, principalmente hoje, né, Uhum, é a questão da vida eterna, uhum. sabe? A vida eterna, e sempre existir, não morrer.
Então, eu Sim. acredito que essa coisa da morte, quando você vê lá, Cristo salva, Cristo é a salvação, está mais ligada Uhum. a isso, na visão assim da grande maioria das pessoas, do que dessa saída da ignorância para o ato de pensar, porque ele sempre nos convidava a refletir, a pensar, né? A estar questionando. Eh, Tudo que a gente lê sobre Cristo nos coloca nessa posição de questionamento, de não se contentar, tanto que a forma como ele sempre se direcionava às pessoas era exatamente usando parábolas onde ele colocava o seu pensamento, seu questionamento em prova, né? Mas a grande maioria das pessoas ainda estão nessa busca da vida eterna, de não se acabarem. Então ainda existe muito ego, esse egoísmo de não deixar de existir, é a minha visão. Muito bom, Leide. Eu vou trazer uma coisa que eu acho que eu já falei em outro satsang, mas só para a gente fazer um contraponto, né, Leide? A vida eterna é ideal, né? Todo mundo quer a vida eterna, né? Então seria uma pergunta como você trouxe, né? As pessoas ambicionam pela vida eterna. No inferno, você vai ficar na vida eterna, sofrendo eternamente. Quem quer ir para o inferno? Então vai ficar no inferno sofrendo eternamente, não tem mais saída, né? No inferno de Dante, né? Olha que coisa assim simbólica, né? Sabe o que está escrito na porta do inferno, no inferno de Dante? Sabe o que está escrito na porta? Não sei, não sei. Ao entrar, né, deixe aqui todas as suas esperanças na porta. Entrou, acabou, né? Você vai estar eternamente queimando, né, no fogo do inferno, etc, etc. Então isso é o grande medo, né? Isso provoca muito medo. Isso não é bom. E aí, Leide, a gente cai no que é bom e o que não é bom. Então você fala assim: a vida eterna é boa. Sem dúvida, a vida eterna é boa. A vida eterna no inferno é boa? Não, aí não. É a mesma vida eterna. O que que muda? O lugar, né? O lugar. Perfeito, Maurício, perfeito. Uhum. Agora veja, como o lugar é interno. Existe uma história, não sei se vocês sabem, Buda foi ao inferno e os demônios ao nirvana. Vocês conhecem? Conhece, Nilson? Então, eu vou mostrar para vocês o que, que é a questão do lugar. O que, que é o lugar? O lugar é interno. O lugar não é externo. O que, que é o lugar? Então, Buda estava assim passeando. De repente, ele olhou em volta, ele notou: nossa, estou no inferno. Então, Buda foi ao inferno. Nossa, só tem fogo, demônio. Eu estou no inferno. Aí ele falou: o que que eu vou fazer no inferno? Vou meditar. Então, Buda senta calmamente e começa a meditar. Aí os demônios em volta começam a ficar curiosos, né? O que está acontecendo? Ah, quem que é esse aqui? Ah, é o Buda, está meditando e tal. Aí os demônios daqui a pouco vão se acalmando, sentam do lado do Buda, começam a meditar com o Buda. E aí o Buda foi ao inferno e os demônios ao nirvana. Alcançaram a iluminação. Então, aonde está o Buda? Aonde está o demônio? Quem é o Buda? Quem é o demônio? Né? O que é o demônio? O que é o Buda? Né? Qual que é a diferenciação? Veja que um Buda pode ir ao inferno, mesmo assim ele não vira um demônio. E o demônio pode virar um Buda. O que isso traz, nessa história traz? Que a semente crística, né? A semente do estado búdico,
né? Ela está em todos os seres. Então, o nirvana, né, que é o contrário do samsara, né, que é essa atração por esse desejo, deixar-se seduzir pelas vaidades das vaidades e não entender, né, não saber que isso é vento que passa, né? Querer se perpetuar no prazer da vida sem saber que isso também é efêmero, né? Então, tudo isso é uma forma de ignorância que vai se retroalimentando. E a perfeição e a vida eterna está onde a verdade, que a Lady trouxe, a verdade vos libertará, está dentro. A rocha que Cristo fala, né? Constrói a tua casa na rocha, que a rocha não muda, a rocha é estável. Onde a rocha? É dentro, não muda. Então, essas colocações, esses apontamentos são os apontamentos de fogo, né? No sentido dos apontamentos incandescentes, libertadores, experienciais. Isso não é algo intelectual, né? Enquanto você não sente isso te atravessar como uma lança de fogo, né? Uma lança ardente, isso fica no campo intelectual, no campo conceitual, né? Então, as grandes experiências místicas, elas são experiências de presenças incandescentes, né? São realizações, entregas, né? A gente está falando do cristianismo, né? Então, você pegar, por exemplo, São Francisco é um entregue, um arrebatado, né? Então, ele sentia a graça, o arrebatar, né? O Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Os místicos cristãos, os místicos do sufismo, né? Rumi. Então, você vê nas palavras do Rumi, nas palavras é, do mestre, né? Do Rumi, que acho que é Tabriz, né? Eu não lembro direito. Vocês sabem o nome dele? Eu li esses dias aí, mas é um sábio assim fantástico também. Você vê que o sufismo está carregado de um misticismo arrebatador, que vai além das questões intelectuais. É você viver na prática o estado de graça, por exemplo, né? Então, aquela música também, né? Amazing Grace, né? Quem está ali falando aquilo está em estado de graça, né? E ele fala que não julgava que ele pudesse, em algum momento da vida, experimentar aquilo, aquele estado de graça, de arrebatamento, né? Os sábios, os mestres hindus, né? No caso, Karoli Baba, né? Que é um mestre do Randas, né? Do Krishna Das, né? Ele tinha esse dom também de manifestar essa graça, né? A presença desses mestres, né? Então, por aí, gente, a gente vai saindo, vai abandonando Shams de Tabriz. Obrigado, Donner. Shams, né? Shams de Tabriz. Então, são esses sábios, né? Esses sábios, eles têm, né, essas presenças, né? Então, você pega, por exemplo, São Francisco, você pega Santa Clara, que também a Santa Clara, ela, ao contrário de São Francisco, saiu para o mundo e pregou, né, como Cristo, a Santa Clara foi um exemplo de devoção enclausurada. Não sei se vocês sabem disso. Ela tinha um poder de oração, né? Ela mergulhava nessa oração de uma forma fantástica. Então, ela tinha essa graça que era de dentro, né? Então era introspectiva mas constantemente enclausurada em oração. O São Francisco já era mais
na parte, vamos dizer assim, né, de sair, né, para o mundo, né, de espalhar essa palavra, né? Então tem coisas muito tocantes, muito bonitas, né? O pessoal lá do sufismo também muito se expressar através de poesias, né? É, eles começam a arte começa a misturar ali também, né? Então você vê que a arte aproxima de Deus, né? É uma forma de expressão mais sublime, né? Ah, e eles, quando falam com Deus, falam em poesia. Rumi, por exemplo, isso é uma forma de expressão de arrebatamento. Ele já não está mais num estado intelectual, um estado de conhecimento, vamos dizer assim, ordinário, né? Porque você pega o relatos também de pessoas que viram São Francisco em estado de êxtase, e Teresa d'Ávila em estado de êxtase, né? Então a gente tem que olhar para isso como uma forma de libertação desse modelo intelectual, né? Um modelo muito racional, um modelo emocional, é um modelo assim de sublime que a gente está falando. E não sei se vocês sabem, né? Mas quando São Francisco iniciou a pregação, saía de cidade em cidade, ali com aquele manto, né? Aquela roupa ali em trapos. Isso ele era muito parecido também com Buda. Quando o Buda saiu para girar, né? O termo budista que fala é o giro da roda do Dharma, né? Quando ele foi iniciar o giro da roda do Dharma, ele foi nos campos onde eram jogados corpos e pegava um retalho das roupas dos mortos, os corpos, né? E o que era bom ele costurava um pedacinho no outro, até formar um manto. E aí isso também tem um significado, né? Um poder simbólico, que era o quê? Ele, daquilo que o mundo abandonou, né? Dos mortos, daquilo que está, vamos dizer, desprezado, né? Pelo mundo, ele ressurge através do próprio Buda, né? Então as vestes do Buda foram feitas dessa forma, né? Com retalhos de panos que envolviam cadáveres. Então veja que é muito, muito poderoso esse símbolo. Da mesma forma, São Francisco se veste, né? De um manto roto, né? De um hábito, né? Que ele coloca um hábito roto. Ele nem nessa época pertencia à ordem franciscana. Não havia ainda sido admitido pelo Papa, né? Então ele saía para pregar, né? E como ele tinha uma aparência assim muito simples, até do mendigo, né? Ele parecia um mendigo. As pessoas na cidade recebiam São Francisco jogando frutas podres, alimentos podres. As crianças o recebiam como esses loucos de rua que vinham, né? Falar alguma coisa. Então ele era recebido assim. Eu não sei se vocês sabiam dessa passagem aí, né? Obrigado, Maurício. Oi, Eu oi, dona. gosto, eu gosto dessa parte aí da coisa. Obrigado. Legal. E a gente vai continuar, dona. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Então ele era recebido dessa forma, né? Mas ele se propunha a fazer isso. As pessoas tinham repugnância. Só que ele experimentava um estado de graça tão grande que ele se julgava
assim, não merecedor de tanta graça. Então, o estado de graça, porque veja, não é somente a iluminação, ela não é só esclarecimento. Ah, agora eu sei como é, né? Isso é muito intelectual, né? A questão de ver como é e saber da verdade, né, Leide? E a verdade liberta, a liberdade é a graça, é você ser arrebatado pela graça. Então não é uma vida intelectual. Ah, entendi, resolvi o problema, sabe? Eu vou fazer uma prova e tiro 10. Não é isso. Isso é medíocre. Então, dentro da intelectualidade, Deus é medíocre, né? A vida eterna, no bom sentido, entre aspas, é medíocre. A verdade, inclusive, é medíocre, porque são ideias, elas são conceitos, né? Então, a gente tem que quebrar esses conceitos, tanto que os sufistas, né, esses santos que nós estamos mencionando, eles não estão na mente, eles não são conceituais. Então, a graça não se move através dos conceitos. A graça tem um caminho próprio, né? Inclusive, Paulo também invoca muito a graça, né? Ramakrishna invoca muito a graça através de vários relatos de manifestações de samadhis, né? Que ele experimenta, ora de forma como se fosse a mãe, né? Mãe, me pega no colo que eu sou um bebê. Né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Ele fala, se você quisesse que eu te conhecesse, você se revelaria a mim. Mas eu amo você sem te conhecer. Amo você sem haver a revelação de quem tu és. Porque para mim já basta o que eu sinto. Eu não quero saber quem é você. Eu não quero entender você. Porque eu amo você. E eu sei que você me ama. Então, o amor justifica e é sublime a tudo. Não há entendimento que seja maior que isso. Não há nenhuma necessidade de querer entender, né? Essa abundância de amor, né? Então, nisso aí que esses santos se perdem. Isso é o verdadeiro, é, a verdadeira expressão da divindade, né? Como o Donner trouxe aí, apurado e misterioso, é um sentir misterioso, mas que a tudo dá sentido. É o sentir que a tudo dá sentido, que não faz parte da razão, não faz parte do intelecto, mas faz parte da transcendência misteriosa de tudo que existe, né? De tudo que é preenchido por essa graça, né? E esses santos vão vivendo essa graça, né? Experienciando e vivendo na graça. E aí, né, complementando a história de São Francisco, que ele inicialmente era recebido dessa forma, né? Só que aí ele começa a falar e ele está entorpecido de graça e as pessoas começam a se tocar com as palavras dele. E estas palavras começam a reverberar, a ressoar em cada um, né? E as pessoas começam a se emocionar, e as pessoas começam a se entregar pouco a pouco, né? Então, mais assim, numa época em que ele, né, São Francisco já está mais assim, conhecido, né? Então, eu vou contar para vocês o que acontecia. Quando São Francisco iniciou, que era tido como louco, mendigo, ele era recebido com podridão, com alimentos, né? Era recebido com zombaria,
E ele continuou, ele continuou. Então, só que ele foi espalhando essa graça. Ele foi espalhando essa graça. E olha que coisa linda. E São Francisco, quando entrava em alguma cidade, depois de uma época, uma certa época, quando ele entrava em uma cidade, todas as igrejas tocavam seus sinos. Imagina que coisa linda, né? Aquele, né, caminhando, aquele monge, né, aquele frade ali com aquela roupa simples, tal, entrando na cidade e os sinos se dobrando, né, os sinos dobrando em, né, em honra, em acolhimento, né? Imagina que festa ele entrando na cidade. Então ele era recebido assim na cidade depois dessa consagração, né? E ele permanecia na humildade, permanecia. E aí, ah, ele era tido como santo em vida. Não sei se vocês sabem, São Francisco era, antes de morrer, foi considerado já um santo, né? Então, o que é isso, né? É um mistério, né? Mas também um testemunho, né? De pessoas humanas que viveram essa situação. Uma situação de devoção, de entrega absoluta, né? De não questionamentos, não busca de respostas racionais e ideais, né? Então é essa questão da graça, né? Essa possibilidade, né? E quando a graça, né? Ela prospera, né? Ela tem uma condição de florescer, né? Tudo, tudo é resolvido, tudo é solucionado. Não há mais nenhum tipo de dúvida, não há mais medo, né? Então, isso é uma experiência real, real. Então, isso que é bonito, né? Isso que a gente tem que, né? Não há um questionamento sobre dualidade, sobre não dualidade, não há sobre doutrina, não há sobre dogmas, não há necessidade de nenhum questionamento acerca de nenhum tipo de ideia. Então, nós vamos vendo que isso tudo, na verdade, são conceitos, que pertencem ao mundo de quem? Dos conceitos, né? Ao mundo, como a Neuza trouxe aí, isso pertence à caverna de Platão. Isso pertence, isso são realidades conceituais e, portanto, limitadas à visão da caverna, a visão limitada, parcial da caverna, né? Agora, aquele que sai da caverna, a experiência daquele que sai da caverna não é uma experiência mundana, é uma experiência mística. Isso é preciso falar, né? Porque nós esquecemos, nós estamos tão viciados na intelectualidade que nós não conseguimos admitir a experiência mística. Então, a verdade que liberta, Leide, ela é uma experiência mística, né? Não é algo que possa ser descrito intelectualmente, de uma forma né, meramente conceitual. Porque os conceitos vão se emaranhando e vão se tornando cada vez mais uma rede para capturar você como algo que vai te livrar do medo, da decepção, da frustração, da morte, né? Porque o que é a morte a não ser a projeção do medo? Se você tem uma condição de sentar com o demônio e barganhar com ele, é porque você tem medo. O que você pode querer do demônio, né? O que você pode querer trocar com ele?
Você não vai sentar na mesma mesa dele. Para quê? Se eu tenho a graça, por que que eu vou sentar na mesa do demônio para barganhar com ele? Eu não tenho nada que o demônio, eu não quero nada que o demônio tenha. Não quero nada, eu não anseio por nada, eu não anseio por poder, eu não anseio por nenhum vento que passa, nenhum vento que passa. E o Donner está trazendo e ficar em silêncio. Se for uma moeda de troca, tá ferrado do mesmo jeito. Se você acha que você está levando alguma vantagem em ficar em silêncio, você está fazendo barganha com o demônio. Está querendo alguma coisa. Você tem que olhar o seu interesse. Qual que é o seu interesse? O que que você quer do demônio? Olha, eu fiquei em silêncio, eu fui comportado, eu fui um bom menino. Eu quero o quê? Eu quero o meu pedaço de bolo de chocolate, demônio. Dona, eu vou entregar ele bem quentinho para você. É silêncio sem interesse. Ah, difícil, né? Sabe por É, quê? Se fosse totalmente sem interesse, não precisava perguntar. Você já ia saber, né? mas esse momento aqui ele passa que nem um vento, mas aí logo vem outro e pode a pergunta desaparecer também. Então, mas veja, o verdadeiro silêncio não precisa ser feito. O verdadeiro silêncio é. Então, você estando em silêncio, você permanece em você, né? É um estado natural, né? Por exemplo, a gente fala fazer meditação. Quem faz meditação? A meditação é um ato ativo, né? Você está praticando alguma coisa. Enquanto houver uma ideia de que há uma prática e alguém que faz essa prática, como ficar em silêncio é uma prática, né? Pode ter, não quero dizer que tenha, mas é bom que se examine qual o interesse em ficar em silêncio, qual o interesse em meditar, qual o interesse em orar, qual o interesse em praticar. Quem quer sentar na mesa do demônio para fazer barganha com ele? Então, é de uma forma brutal. Não sejam superficiais, né? Não vamos ser serenamente neutros. Quando você está no deserto, em, em confronto com seu próprio demônio, não faça disso uma imagem ilustrativa. Não faça disso uma imagem conceitual, intelectual. O que que o conceito e o intelecto fazem? Retiram você da experiência. Porque se eu respondo para você, Dona, e ficar em silêncio, ótimo, Dona, fique em silêncio. O que é isso? Conceito. E agora, vamos ficar em silêncio? Ah, vamos. O que nós vamos ganhar com isso? Serenidade, né? Nós vamos ativar nossos neurônios, nossas sinapses. O que eu quero? Negociar com o demônio. Eu quero uma vida mais longa, né? Eu quero mais saúde. Tem algum problema? Não tem, mas desde que esse interesse não se sobreponha até o ponto que se destaque como algum poder diferente, né? Algum tipo de benesse, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo, não sei. Sim, Nesse sentido.
dá a impressão de que. Dá a impressão não. Mas eu estou sentindo que isso é algo além da paz. E realmente é. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Oi? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Beleza. Manda ver. Né? É nesse sentido, né? É no sentido de você se jogar mesmo, né? Porque essa paz empacotada, né? Que é a paz empacotada que você compra em algum lugar, né? Num shopping de espiritualidade, por exemplo, uma paz quântica, vamos chamar assim, né? Se você quer uma paz quântica embalada num papel cheio de galáxias, estrelas, né? De mandalas. Então, essa questão, né? O que a gente está comprando, né? Qual é o nosso interesse? Vamos olhar para o que a gente quer. E se você descobrir que você quer algo para se livrar do medo, para se livrar de uma agonia, de uma sensação de culpa, de qualquer coisa, ótimo, pelo menos você está vendo, porque você quer comprar aquela paz empacotada. Isso é revelador. Então, por isso que eu estou falando, né, dona? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. O que é a guerra? Você se descobrir as sombras, descobrir as suas sombras, porque não haverá paz sem a descoberta das sombras, sem o enfrentamento das sombras. Né? Para eu me apurar, né? Para você se fortalecer, né? O aço, a têmpera do aço, ela se faz na forja. Então você vai forjar. O que é o fogo? Vai forjar você. Então é isso que eu estou dizendo. Essa batalha interna, essa ativação desse fogo interno. Então você tem que queimar, como o Suzuki fala, né? Como uma boa fogueira, sem deixar vestígios de você. Queime como uma boa fogueira, até que todas as cinzas sejam sopradas pelo vento. Ou seja, não há vestígio dessa fogueira. Porque se houver Deixa eu só Fala, fazer uma pergunta. fala Seria fazer mesmo. uma, Hã? seria eu fazer uma amizade com a sombra, eu acolher minha sombra e fazer amizade com ela? Primeiro, admitir. Porque não dá para rejeitar, né? Isso a gente já sabe. Não Tá. tem como Não, falar eu não tenho sombra. Isso não sim, existe, né? A mas a gente gente tem. não admite, né? A gente não quer admitir que ela está ali, né? A gente finge, a gente quer Mas a gente maquiar, sabe mas a gente sabe que ela está ali, né? mas às vezes você quer maquiar e falou, não, o negócio, o diabo não é tão feio Vou quanto a gente soltar a pensa. sombra aqui então no meio da live. Oi? Fala, pô. Vou soltar minha sombra. Vou soltar minha sombra aqui na live então. Você voltou como pô agora? Quem tá falando é o não existente? Acho que você voltou como pô. Pode voltar aqui, ó, já tá em sombra aí, pô. Pô. Vamos lá. Vamos lá. Você que é o Já atrapalhei na live, Caleb, já vou. Caleb de novo. Eu não sei que você é o Caleb. Neuza, vamos lá. Oi? Esse é um processo, né, que aparentemente a gente pode achar que está fazendo, né? Ah, eu vou conhecer minhas sombras, e não sei o quê, né? É gradual, né? Ah, eu vou acolher as minhas sombras, né? Eu não sei se é bem essa questão de acolher, porque de repente você acolhendo aquilo, Ou é reconhecer, né? Acho que o termo mais certo mas seria, é, acho que reconhecer, né? Não, teve um outro satsang que eu falei um, um, um- uma expressão, né, uma frase, melhor dizendo, que tinha num livro do Saramago, José Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira.
ele cita um evangelista, eu acho que é Marcos, eu não procurei, mas, ô Dona, vê que se você acha aí o evangelista Marcos, ou se não, ensaio sobre a cegueira, coloca aí, que é uma frase inicial, né? Ele fala assim, se você olhar, veja. Se você ver, repare, né? Que é aquela visão mais apurada, mais atenta, né? Então tem uma atenção. Você fala, isso aqui é uma sombra. Pode ser você tá se auto-enganando. Isso aqui é a minha sombra, eu vou cuidar da minha sombra. Você não está cuidando nada, você está inventando uma outra história, entendeu? A própria sombra está se Está te sabotando, projetando, está te né? sabotando. Eu vou cuidar e não sei o quê. Então a gente entra numa coisa meio, sabe, é, ilusória, né? Então, O que que eu faço, então, quando eu reconheço uma quando sombra? você ver, né, quando você olhar, veja. Olha que coisa louca, né? Quando você olhar, veja. Quando você ver, repare. Né? O que que é o mecanismo? O que que é essa dinâmica, né? O que está querendo dizer isso? Antes de você abraçar, antes de você acolher, o que que é isso aí? De onde veio? O que que é, né? O que que é isso em mim? Eu admito isso em mim? Né? Ou eu acho que isso aí não é meu? Eu acho que isso aí é outra coisa. Isso aí é o ego, né? Isso aí é uma outra entidade. Eu rejeito, né? Então, a primeira coisa examina a rejeição, né? Eu olhei, eu não quero aceitar isso aí em mim. Então, está acontecendo uma rejeição, né? Da onde é essa rejeição? Por que ela está acontecendo, né? Aí você vai vendo as raízes disso, que é a coisa do repare. Repara, né? Tenha calma, mas repara, né? Aquela coisa de você ter aquela olhar apurado, né? Olha lá, Lili achou. Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. Era mais ou menos o que eu estava falando mesmo, então não estava tão errado. Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. O repara é mais profundo. Repara. Repara, é mais profundo. Então, veja, é só isso, né? Qualquer outra coisa que esteja aí de uma forma assim um pouco impulsiva, né? Pode ser a própria sombra querendo te enganar, né? Ou você mesmo querendo se enganar, né? Então vou fazer isso, que é uma tendência, né? Que a gente tem. Eu tenho que agir de alguma forma para eu mostrar serviço, né? O que a cultura nossa fala, o que a sociedade fala? Não fique quieta, vai fazer alguma coisa. Ou limpa a casa, ou pinta a casa, ou sobe no telhado, ou pula do telhado, né? Ou pula numa cama elástica, ou sobe num elefante, né? Ou fica debaixo do elefante. Então, alguma coisa tem que fazer, você não pode parar, né? Então, essa dinâmica, né? Dona, agora ficou muito grande, cara. Não sei se vai dar tempo da gente olhar isso aqui, mas tudo bem. Nós estamos chegando quase 10 horas também. Mas calma, calma. Eu não tô no grupo. Vamos nos, vamos reparar, vamos olhar, vamos ver, né? Então é isso, Neuza. Acho que essa cautela, né? E o que que é isso? É autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem que ser apurado, honesto, transparente. Porque quem quer se auto-enganar? A gente age se auto-enganando porque a gente busca não querer conhecer a verdade. Como a lei de trouxe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, você quer conhecer a verdade? Eu não sei. Você quer se libertar? Eu não sei se eu quero me libertar. Porque a minha condição de prisioneiro, né, é muito melhor que a minha condição de liberto. É muito melhor. Que é aquela história da saudade da cebola do Egito, né?
O povo de Israel é conduzido por Moisés através do deserto, né? No meio da caminhada, no meio da tribulação. Ai, que saudade quando eu era escravo no Egito. Pelo menos tinha o que comer. Ai, que saudade da cebola. No Egito tinha cebola. A gente já falou disso, né? Então, tudo isso é muito relativo. Você está abordando essa situação com qual olhar? Né? Então, isso é muito profundo. Se puderes olhar, com qual olhar você vai olhar? É com o olhar do demônio? É com o olhar da enganação? É com o olhar daquele que não quer ver? Olha que louco. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas tá bom, eu também sou o pior cego porque eu não quero ver. Se olhar, vê. O que ele está falando? Se olhar, não quero ver. Então a gente vai tropeçar na primeira parte. Eu não vou chegar nem na segunda parte. Será que eu quero me libertar? Será que eu quero conhecer a verdade? Para quê? E se a verdade for pior do que a mentira que eu vivo? O que é? A Clarice Lispector que falava, né? Ah, E ela falava assim: eu não sei se eu quero conhecer meu defeito, porque ele pode ser o que segura o edifício inteiro. tá vendo? Ela tinha essa fala, né? Então é Aquilo que você muito. falou, será que eu quero conhecer? Será? Eu vou. Eu já tenho a minha vidinha aqui estruturada. Tá? Ah, não, mas você está se enganando. Ah, vamos fingir que está tudo certo. Agora, é aquela questão, né, gente? A espiritualidade séria é difícil por isso. Maurício, O que o pessoal quer? O pessoal quer diversão. É o pão e circo. Pão e circo. Pão e circo. A espiritualidade pode ser muito bem pão e circo. O que eu quero? Eu não quero a verdade, eu quero pão e circo. Eu quero comer e me divertir. Comer e me divertir. Né? só isso, mas só isso que você já fala, pelo menos eu tenho uma conexão de sentir até antes disso, mas principalmente agora, muito forte, de que nem a espiritualidade ela anestesia mais. Então aí vem a insatisfação, que é uma insatisfação bacana, de falar, epa, peraí, chega de anestesia, chega de busca de prazeres inúteis, né? Sim. Isso aí pode ser comparado, né, à imaturidade. A gente está falando muito, né? O que a criança quer? Né? A criança quer se divertir, quer brincar, quer pirulito, quer chocolate, quer bala. E a criança não sabe parar. Então, até o momento que você começar a ter dor de barriga, né, não tem limite. A imaturidade não tem limite. Né? Então, essa intoxicação não tem limite. Até o momento que você vê, opa, é o chocolate que eu estou comendo, 3 quilos de chocolate que está me dando dor de barriga. Você pode achar que a dor de barriga está acontecendo sem motivo nenhum. Não, é a minha vida, é tudo que eu estou fazendo, tá tendo esse tipo de consequência. Né? Então, Tá gente, muito, tá muito fácil, que nem você falou que é o dia do mundo dos deuses, né? Que até no budismo fala sobre isso. sim. Para mim, eu vejo no mundo material um monte de gente milionário, não sabe o que é no mundo da matéria, Uhum. mas continua insatisfeito, busca na religião, na espiritualidade, continua insatisfeito, porque tá só querendo. Aí eu já não sei me explicar na espiritualidade, mas não tá acertando, né? Não tá acertando na espiritualidade também. É, Então, mas fica, aí, fica assim, Tony, eu acho que fica aí, uma ó, vida medíocre, fica uma vida medíocre. sim, mas veja, vamos de novo olhar para nós. Onde em mim está essa semente também, né? Eu não estou isolado disso. Eu estou no mesmo mundo que ele. Estou no mesmo É, mundo eu tô que ele. vendo.
eu tô vendo essa mediocridade, mas eu também não tô fora disso. Eu tô Então, também. mas aí a mensagem de hoje. Olha, vê. Se puder ver, olha a coisa fantástica. Por isso que eu estou parando aqui nessa. Se puder olhar, se conseguir olhar, conseguir. Porque você não quer admitir em você essa situação. Se você puder, você tiver uma força suficiente para olhar em você esse defeito, esse vício, esse engano, essa ignorância, tá? Olhar onde? Em você, não no outro, em você. Se você conseguir olhar, veja, veja, veja. Tem uma história de um rabino muito sábio e que as pessoas iam se aconselhar com ele. Quando as pessoas falavam alguma coisa que ele já tinha passado, ele olhava para a experiência dele, olhava para si mesmo, percebia que ele tinha aquele defeito, percebia a forma que ele transcendeu o defeito e aconselhava a pessoa. Uma certa vez entrou ali no aposento dele uma pessoa e declarou para ele algo tão absurdo, tão grotesco, e ele ficou tão assim abalado que ele entrou e ficou uns 2 dias quieto. E o assessor dele bateu na porta e perguntou ao rabino, né? O que que houve? Ele falou: olha, fulano veio aqui e me contou algo totalmente absurdo, né? É algo que me chocou muito. E eu estou buscando uma forma de orientá-lo, mas eu guardei isto que ele me contou tão profundamente em mim que eu não estou conseguindo encontrar em mim isso, que eu tenho certeza que está em mim, mas eu não estou admitindo que esteja. E só quando eu admitir e encontrar aquilo que está muito escondido que eu vou conseguir orientar essa pessoa. Então, ele vê nele a pior coisa do mundo nele. Ele admite que está nele. Né? Isso é um sinal de humildade, de sabedoria. Né? Ele não se exalta a si mesmo, mas ele procura aquilo nele para que ele, admitindo que tem aquela sombra, né, Neuza, que a gente está falando, possa levar a luz para a sombra do outro e para a sombra dele mesmo. E quando ele cura o outro, ele cura a si mesmo. Então é uma cura recíproca, uma cura recíproca. Porque hoje mesmo eu falei para uma pessoa, quando eu faço o satsang, eu não estou fazendo para vocês, estou fazendo para mim. Quando eu estou falando para eu ouvir. A primeira pessoa que Ô, ouve Maurício, sou eu. você não acha que quando a gente consegue reparar, igual você está colocando aí, vir reparar, não tem volta, não tem volta, porque aí o pouquinho de liberdade que traz, a gente quer mais, porque é libertador. Então, um pouquinho, um átimo que a gente consegue, aí você quer mais. Mas não é mais você. Aí, Aí não é mais hã? você. Aí não é mais você. É o quê, então? Tem uma passagem muito linda, que queria que você captasse. Você está captando, mas eu queria que você captasse. A Santa Teresa d'Ávila, ela descreve, né, num livro dela mais importante, né, as experiências místicas dela,
chama castelo interior ou moradas. São as moradas do próprio Deus, né? Ela está falando de Deus. No caso, é isso, a própria graça. No início, você é que está ali rodeando o castelo, vamos dizer, está em torno do castelo. Depois você inicia uma entrada no castelo por você. Né? Então vou fechar a porta que vai ter um barulho aqui. Você inicia a entrada no castelo, que é como você está falando. Né? Eu estou entrando numa outra instância, né? Quando você olhar agora e reparar, não tem volta, porque não é porque você quer ou não quer, é porque você é que vai ser levada pela graça. A sua vontade acaba. No caso que ela está falando quando você adentra o castelo interior, não é mais você que se move. Você não tem mais um movimento pela sua própria vontade. Você não tem mais vontade própria. A sensação é que agora é Deus que opera em você. Não é você mais que opera. Entende? Então tem esse desaparecimento da sensação de entidade autocentrada, de indivíduo, de alguém, de uma pessoa, de um personagem, seja qualquer for o conceito. Né? Não existe mais um eu que se manifeste. O que se manifesta é somente a graça. Sabe? É só você não se move mais. A graça que se move em você ou é que se movimenta, o que te leva, entende? Você já não tem essa noção de pertencimento, de auto-pertencimento. Você sabe que você não se pertence mais. E nos relatos dos santos, né, do próprio São Francisco, que a gente vê, a sensação é essa: ele não está mais como ali uma pessoa, ele não se pertence mais. Né? Por isso que eles falam, eu pertenço a Cristo. Eles não se pertencem mais. Então, essa noção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não tem mais sentido. Não tem mais lógica. Não é? A sua vontade não é mais a sua vontade, é a vossa vontade. Acabou a sua vontade. Então, essa é a atuação real da graça, sabe? É realmente isso que se movimenta, né? O Dorner falou, a sensação de um eu, né, que está no controle, que consegue exercer a sua vontade, acaba, né? Acaba. E aí, gente, a questão é que todos os medos, né? O medo de não existir, é, o medo de não entender, o medo de ter que definir, o medo de querer colocar sentido nas coisas, né? As necessidades acabam. As necessidades perdem o sentido. Né? Então, por exemplo, eu gostaria de ter a graça aparecendo como né? Como o Donner falou. Aí a gente está querendo ter um sentido para a graça. Quer limitar a graça. Quer dizer que, eu acho que a graça real tem que aparecer como né? Eu acho que isso passa a ser desimportante. Muita coisa passa a ser desimportante. Né? Muita gente que da não dualidade, da Advaita, sei lá do que for ver esse satsang aí no YouTube depois, mas o Maurício só fala em dualidade. O Maurício está falando de dois, é eu e o santo, é eu o divino, não é eu, não tem. Não é classificável. Quando a gente chega nesse nível de comunicação, pouco importa a classificação, pouco importa, ou nada importa, melhor dizendo. Né? Então, isso não tem que se encaixar em um formato determinado, mesmo porque eu não tenho compromisso com nenhum formato determinado.
Eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser. Quem quiser ouvir e ressoar aí, ok. Né? E no fundo não sou eu que estou falando. Porque se eu fosse falar isso, eu nem saberia falar. Eu nem Maurício, saberia falar. Ah, pra você ver, eu vi em algum nível uma sujeira aí eu também ouso dizer aqui, até do Advaita, que eu falo, quando eu falei como um, porque é um isso, vício, vai pegando poeira, né, no é vício. espelho, É, é, é um vício. Não tem problema, Antônio. Mas é bom eu falar, né? A gente quer encaixar as coisas em um modelo, né? Ah, isso aqui, por quê? Porque você quer dizer que aquilo que a gente está falando tem uma relevância, né? Porque ela está igual o Nchagadata falou, igual o Ramana falou, né? Igual não sei quem falou. Eu vou falar uma coisa que ninguém falou, ou se alguém falou também, não estou nem lembrando quem falou, entendeu? A questão é, eu não quero justificar o que eu estou falando, né? Porque você fala, por exemplo, isso, segundo a Bíblia, segundo não sei quem, você está fazendo o quê? Olha, eu estou fazendo uma referência para, do que eu estou falando, ter um embasamento em algo que já está consagrado. Eu estou falando com base no Ramana, que já está consagrado, todo mundo já, entendeu? Eu estou falando uma coisa que o Ramana aprova, que o Sagadatta aprova. Entendeu? Então, essa forma de referenciar é uma forma de eu justificar para a sociedade espiritual, vamos dizer assim, que as minhas palavras são verdadeiras. Porque estão falando igual tal mestre, o tal mestre. Não sei, gente. Eu estou falando o que está aparecendo, que surge agora. é, ser evangélico e ser do Advaita, eu acho que é os maior egão espiritual que tá tendo, eu acho que é isso aí, né? É ser do Antônio, só vou Advaita falar uma coisa pra você. Vamos parar de criticar o povo. Não, mas, Para! mas, Vamos. Olha, eu tô mas lembrando, toda hora você está falando assim, né? Olha, em vez de você olhar a trave no olho do irmão, né? O cisco no olho do irmão, olha a trave que está no seu. Vamos olhar para si mesmo, né? Senão a gente vai meter o pau em todo mundo aqui, cara, né? Ah, não sei quem está errado, mas nós estamos certos. Então o problema é querer falar que o outro está errado, mas nós estamos certos. Não estou não, dizendo que nós eu estamos sou, certos. sou melhor que eles, não. Só tô falando que foi. Eu achei que não era poeira, mas é também. Tá bom. Mas cuidado para não, né, direcionar numa coisa revanchista, né? Aquele negócio assim, eu comi carne a vida inteira, agora eu sou vegetariano, uma semana eu meto pau e todo mundo come carne. Você vê, eu comi carne, os caras comem carne. Que isso, pô? Eu larguei de fumar, fumei a vida inteira. Foi uma semana que eu não fumo, aí, ó, o povo fumando. E aí, rapaz, pô, você é ignorante, hein, meu? Pô, vamos baixar a bola, né, também. Então é isso. Ó, gente, hoje nós fomos até tarde, 10h15, cara. Obrigado por vocês, pela paciência, né, de ficar até agora. Obrigado a todos que vieram, né? Espero que não espero nada. Durmam em paz, né? Tenham um sono muito renovador, descansem bem. E é isso. Obrigado, gente.